Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões que são feitas dessa Santa Missa, pela Rádio Luz e Alegria e também pela FW TV. Nós estamos celebrando hoje esta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A marca maior da festa de hoje é São Pedro. São Paulo se costuma dar mais importância à celebração da sua conversão, que se celebra no dia 25 de janeiro. De qualquer forma, a Igreja juntou no dia de hoje estes dois santos, que são, digamos assim, representativos da necessidade dos apóstolos de Cristo na vida da Igreja. Pedro como a pedra sobre a qual a Igreja está construída. Essa pedra naturalmente é Cristo, mas Pedro assume a missão de ser aquele que mantém firme o edifício da Igreja. E Paulo, o maior missionário, o maior anunciador de Cristo que já existiu nesta terra, neste mundo. Os dois, um pelo testemunho apostólico, outro pelo martírio, como nós vamos escutar depois no prefácio da missa, deram testemunho de Cristo e são para nós, de certa forma, além de serem intercessores, mas são modelos para a nossa vida de cristãos. Ou seja, nós somos chamados a reunir na nossa vida de cristãos um pouco de São Pedro e um pouco de São Paulo. Pedro como aquele que mantém a fé, que cuida de que em todas as realidades a fé seja o alicerce da vida das pessoas, e é isso que nós precisamos cuidar na nossa vida. Nesse sentido ele é exemplar para nós. E Paulo, missionário, anunciador de Cristo para o mundo. Pelo batismo, cada um de nós se transformou em discípulo e missionário de Jesus. Assim, as leituras da Bíblia, que são da festa da solenidade de hoje, procuram nos explicar esta realidade da importância destes apóstolos na vida da Igreja e como eles podem também nos inspirar na nossa vida de cristãos para sermos de verdade apóstolos, discípulos, anunciadores de Jesus. A primeira leitura se refere a São Pedro. É uma leitura histórica dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é um livro de história, a história da igreja que estava nascendo. E ali nós vemos Pedro preso por causa da fé. Herodes já tinha matado um apóstolo, viu que isso agradava as autoridades do judaísmo, religiosas, e se preparava para matar também a Pedro. Pedro seria o próximo a ser assassinado, a ser martirizado pela fé. E a igreja fazia o que era possível. O que era possível naquele momento era rezar por Pedro. E a igreja reunida rezava por São Pedro, rezava por ele. E na noite, uma das noites da sua prisão, Pedro foi milagrosamente libertado da prisão. Ele não acreditava, achava que estava sonhando, quando viu um anjo na frente dele e as correntes que o prendiam se soltarem e ele ser conduzido para fora da prisão. Quando, vamos dizer assim, se deu conta, já estava na rua, liberto da prisão. Então, a grande lição desta leitura é a importância da oração pelos pastores da igreja. Nós todos temos os nossos pastores. Hoje estamos, assim, festivamente celebrando 38 anos de ordenação sacerdotal do Monsenhor Leonir. Aqui vocês na Catedral têm 4 sacerdotes. E a diocese toda são quase 80 padres da nossa diocese. É uma diocese que tem um clero numeroso,
muitos seminaristas, alguns dos nossos seminaristas estão aqui nesta celebração, o bispo da diocese, os diáconos permanentes da diocese, ou seja, essas pessoas que Deus colocou para cuidar de nós, para nos conduzir no caminho da fé, para nos ajudar a sermos cristãos conscientes da nossa fé. A missão dos apóstolos na igreja e aqueles que têm a mesma missão deles nos dias de hoje é a missão de nos ajudar a ir para o céu. E nós temos um longo percurso nesta vida e Deus nos ajude a ter muitos anos de vida, porque Deus nos criou para viver aqui neste mundo e depois viver com Ele a felicidade eterna do céu. Então, na sua igreja, Jesus pensou nos pastores da igreja, queriam nos ajudar. O sacerdote, por exemplo, faz parte da nossa vida de cristãos, muitas vezes até antes de nós nascermos. Quantas vezes, não é, Monsenhor, nós, padres, o bispo também, quando era pároco em São Paulo, quantas vezes as mães que estavam esperando o nenê iam buscar a bênção para ter um bom parto, para ter um momento, uma hora feliz no nascimento do seu filho, antes da criança nascer. E depois que nós morremos e deixamos este mundo, muita gente não vai mais lembrar de nós, mesmo os nossos familiares também. A vida é assim, o tempo vai passar e nós não vamos ser, normalmente, né? Mas não vamos ser nome de rua, não vamos ser nome de praça, não vamos ter nenhum monumento que lembre a nossa vida. E vamos ser esquecidos, essa é a verdade. Porém, o sacerdote nunca esquece de nós. Não foi à toa que alguns meses atrás, Monsenhor Leonir teve uma iniciativa tão bonita de colocar no altar da catedral os livros das anotações dos que morreram na cidade de Frederico Westphalen. Milhares de pessoas. E a cada mês a missa é oferecida por essas pessoas. Então o padre nos abençoou antes de nós nascermos e depois que nós morremos nos acompanha na sua oração, oferecendo a Deus a Santa Missa por nós. Assim, Pedro representa os apóstolos de Cristo que continuam na terra a sua missão. A segunda leitura fala de São Paulo. São Paulo está preso e ele diz que está preso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Paulo foi um insigne pregador da palavra de Deus, criou muitas comunidades por onde passava. E ele nos ensina, com seu testemunho, com seu exemplo, a sermos de verdade também cristãos que anunciam o Evangelho. Nós também temos essa missão missionária. Paulo se dedicava só a isso. Nós temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos as realidades do nosso dia a dia, mas aí onde nós estivermos, somos chamados a ser missionários de Cristo, anunciar através do nosso espírito de serviço, do nosso trabalho bem feito, do nosso carinho com as pessoas, do tratar bem as pessoas. Aí está a nossa maneira de evangelizar. E quantas vezes podemos dar uma boa palavra a alguém que está desorientado, que precisa de um conselho, que precisa de um consolo na vida? Como Paulo, nós também podemos levar a essas pessoas o dom do Evangelho, na palavra de Deus, que é uma palavra que fortalece a fé das pessoas. Finalmente, vocês repararam que foi colocado aqui no altar, no presbitério, a fotografia do Papa Francisco. Porque hoje a igreja celebra o dia do Papa, o dia de oração pelo Papa. O Papa tem a missão de Pedro na igreja. Hoje é ele, esta pedra, que deve sustentar o edifício da igreja, com a doutrina correta, com a caridade exercida de forma generosa, com a sua entrega ao reino de Cristo, anunciando o Evangelho a todo mundo. E no dia de hoje, nós vamos fazer a coleta que é feita na missa em todo o mundo.
ela é entregue ao Papa. Todos os anos nós fazemos isso no dia de São Pedro. Você vai colaborar na coleta. Normalmente a coleta ela é para o culto divino. Muita gente até nem entende, nem ajuda, acha que não precisa, já é dizimista. Não, a coleta na missa é para manter o altar, para manter os paramentos, para manter as velas, o vinho, as hóstias. Tudo isso tem um custo, manter a igreja funcionando com as luzes acesas e tudo isso, o som da igreja. Isso é o fruto da nossa coleta. No dia de hoje, no mundo inteiro, os padres não retêm a coleta, mas entregam a coleta ao Santo Padre, para que ele exerça a caridade em nome da igreja. Assim que o Papa, por exemplo, há alguns meses atrás, na tragédia que o nosso Estado viveu, o Papa Francisco mandou 500 mil euros como uma ajuda inicial para os flagelados. 500 mil euros é bastante dinheiro, multiplica um euro vale R$ 6,50. E é um gesto do Papa de caridade, mas como ele fez isso? Fez isso porque no ano passado todos nós colaboramos com o óbolo de São Pedro. E assim o Papa pôde exercer a caridade. E não é só isso, exerce a caridade em muitos lugares do mundo. A Amazônia, por exemplo, as igrejas da Amazônia, a cada mês recebem quantias que o Papa envia para ajudar os missionários em lugares muitas vezes que não têm condições de mantê-los ali. Então, irmãos, agradeçamos a Deus esses apóstolos que são inspiradores da nossa fé. Agradeçamos a Deus o ministério do Papa, que é o ministério da unidade, da comunhão na igreja. E peçamos a Deus que abençoe o Santo Padre, que ele possa continuar, pelos anos que Deus quiser, a cumprir a sua missão de ser o ponto de referência, o ponto de unidade da igreja.